Bom dia, preciosas, mulheres fortes, mulheres conectadas ao nosso Deus Criador. Bem-vinda a mais uma live, bem-vinda a essa jornada, o despertar de uma deusa, onde você vai despertar a consciência aonde você está negligenciando o seu sucesso. Hoje nós vamos para a nossa quarta live. E hoje nós vamos falar do nosso pilar Filhos. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Deus abençoe ricamente o seu dia. Falando hoje desse pilar Filhos, nós que somos mães, sabemos o valor e a profundidade de ser filhos e de ser mãe. Porque nós experimentamos os dois lados da moeda, como filhas e como mãe. Então hoje que o Senhor venha derramar algo sobrenatural, sabedoria, discernimento, que o Senhor derrame nesta manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida, bênção sobrenatural, para que você possa ter o entendimento, para que você possa despertar, para que você possa ter consciência como está o seu pilar Filhos hoje, para que você possa entender, compreender e saber educar, saber amar, porque às vezes nós amamos em excesso. Às vezes nós tiramos dos nossos filhos o direito de pertencimento, pelo excesso de amor errado que dão aos nossos filhos. Compartilhe essa live, vou compartilhar aqui com pessoas que eu acredito que necessita nesta manhã entender um pouquinho mais sobre os filhos, que precisa entender um pouquinho mais como amar, como ser pertencente, em nome de Jesus. Vamos colocar as intenções que está no nosso coração. Vamos colocar para o Senhor nesta manhã todas as nossas demandas. A palavra do Senhor diz que Ana, nas suas aflições, ela foi àquele tabernáculo e ali ela fez as suas petições ao Senhor e o Senhor concedeu. Então eu não sei quais são as suas petições, quais são as suas demandas, as suas necessidades, mas eu quero que você hoje apresente ao Senhor, que você se coloque diante do Senhor, porque a palavra dele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E eu tenho visto, ouvido testemunhos, depoimentos do quanto de pessoas que já foram tocados por essas lives. Então apresente ao Senhor. Primeiro agradeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia, por esta nova oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem derramado, pelos entendimentos que o Senhor tem permitido, que cada um de nós aqui, através da Tua palavra, estamos tendo consciência, estamos despertando para o amor verdadeiro em Ti. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque somos filhas amadas.
somos herdeiras do teu trono. Obrigada por toda a proteção. A tua palavra diz que se nós que somos carnais, o nosso filho pedir um peixe, nós somos incapazes de dar uma serpente. Imagina o Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem derramado, mas às vezes, Pai, estamos mergulhados na dor, na mágoa, no ressentimento, nas aflições, e estamos deixando de ver as tuas bênçãos, os teus milagres sobre as nossas vidas. Muito obrigado por todo o cuidado de Pai, por todo o zelo, por todo o amor que o Senhor tem por nós. A tua palavra também diz que o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor. E recebe aqui nesta manhã, Pai, todas as minhas aflições, preocupações. Derrama o teu Espírito Santo sobre o coração de cada um que aqui está, ao vivo, sobre cada um daqueles que ainda vai assistir essa live. Visita cada um. Quantos corações aflitos, meu Pai. Quantos corações machucados. Quantas mães com seus corações dilacerados, vendo seus filhos nas drogas, nas prostituição. E hoje, Pai, em nome de Jesus, visita esses corações. Quantas mães estão com seus filhos enfermos em leitos de hospitais, angustiadas, sem esperança, sem força. Restaura a força. Restaura, meu Deus, a fé. Restaura, meu Deus, nesta manhã. Restaura, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Vai afastando, vai expulsando, Senhor. E vai trazendo calmaria ao nosso coração, vai trazendo entendimento. Que a tua palavra hoje possa ser revelada através do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me conduzir as tuas servas, as tuas filhas. Vem, Espírito Santo, me direcionar, me impulsionar. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Seja conosco, desde esta manhã até o anoitecer, até o meu deitar, até o meu dormir. Recebe, Espírito Santo de Deus, a nossa vida em tuas mãos. Recebe e leva até ao Pai o nosso clamor. Leva até a Jesus as nossas petições. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Verônica, seja bem-vinda. Raimunda, Josefa, Denise, Deus abençoe ricamente a vida de cada um aqui e que o Senhor possa ser com vocês a todo instante, a todo momento. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o nosso pilar filhos. Estamos numa jornada de entender aonde estamos e para onde queremos ir. Quais são os nossos sonhos, nossos objetivos e o que tem nos impedido de alcançar. E nós só sabemos aonde precisa ser mudado quando nós temos a consciência aonde está o meu bloqueio, onde está a minha crença. E para isso nós precisamos passar pelos 11 pilares, que são constituídos, esses pilares, dentro de 4 bases, que é o nosso espiritual, o nosso emocional, a nossa família,
e o nosso financeiro. Essas 4 bases que nos sustenta. E elas vêm acompanhadas desses outros pilares que nós estamos englobando. E nós ainda estamos na base da família. O primeiro dia nós falamos da maior base da nossa vida, que é o nosso espiritual, que é a minha intimidade com Deus, independente da sua fé, da sua religião, é a sua intimidade. E depois nós falamos dos nossos parentes, entramos na família, viemos falar dos parentes. Ontem nós falamos do conjugal, do nosso relacionamento. E hoje nós vamos entender juntas, aprender um pouquinho mais sobre os nossos filhos. Como está o meu relacionamento com os meus filhos? Quanto de valores e princípios nós passamos para os nossos filhos? Nós vamos entender ao longo desse estudo, que o Senhor possa nos direcionar. Palavra que é viva, que é eficaz, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que corrige e ensina a verdade. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é isso que nós estamos fazendo, saindo da zona de conforto, aqui 5 horas da manhã, 5:30, porque nós queremos conhecer a verdade, e é essa verdade que vai nos libertar, é essa verdade que vai nos despertar, que vai nos destravar, eliminando todo sentimento, eliminando toda crença, que o inimigo tem se aproveitado das nossas fragilidades, dos nossos sentimentos tóxicos que nós temos dentro de nós, e tem feito grande estrago na vida de muitas pessoas. Porque as pessoas não estão conhecendo a verdade, as pessoas não estão tendo consciência, e o inimigo tem se aproveitado. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje estamos aqui em 5 mulheres que estão fazendo a diferença, que estão olhando para si e falando: chega, basta, eu não aguento mais essa situação, eu quero viver algo novo, eu mereço viver algo novo, eu mereço viver o extraordinário, eu mereço viver a abundância, eu mereço ser amada como filha, como mãe, como esposa. Eu mereço ser reconhecida como profissional. Eu mereço, porque eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira do trono. Aqui estão os 5 mulheres que diz: chega, basta. Chega de escassez, chega de historinha, de mimimi. Eu estou tendo ações. É isso que essas mulheres aqui fazem todas as manhãs. Ação. É impossível você ter resultados diferentes tendo as mesmas ações. Então nós estamos saindo da nossa zona de conforto e entrando em ação para viver o extraordinário, para viver a abundância e a prosperidade que Deus tem para cada uma de nós. E hoje nós vamos meditar, refletir no Salmo 127. Salmo 127 são apenas 5 versículos. Ele diz assim: assim diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvaja, não será confundido, mas falarão com seus inimigos a portas. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. E aqui mais uma vez a palavra do Senhor vem dizer para mim e para você: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser os que trabalham. Aqui o Senhor vem dizer, quando eu e você colocamos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nossos projetos, quando nós colocamos tudo na mão do Senhor, como primícia, como único Senhor e Salvador da nossa vida, tudo se edifica. Mas de nada vai adiantar se nós não tivermos essa consciência, que é o Senhor que edifica, é o Senhor que faz. E lá no 3 ele diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança, a nossa herança que o Senhor nos deu, os nossos maiores presentes, os nossos maiores tesouros, que muitas das vezes, por falta de conhecimento, que muitas das vezes nós pecamos. Quando eu digo esse pecamos, não é o pecado do mal, mas pecamos por excesso de amar. Nós pecamos e erramos por colocar os nossos filhos em uma redoma e não ensiná-los a ver o mundo. Nós queremos proteger eles de todas as formas, de todas as maneiras. E nos esquecemos que eles vão crescer. E muitas das vezes também erramos e pecamos quando nós ignoramos as crianças. Muitas vezes nós achamos que as crianças não estão vendo, que as crianças não estão sentindo a nossa ausência pela correria do dia a dia. Quando nós não damos limite aos nossos filhos, os meus filhos já são adultos, e eu falo, hoje eu não trago essa culpa, porque essa culpa eu não sabia. Como eu falei aquela frase ontem, tudo que você tem, que você construiu é pelo que você sabe. Então eu não sabia, eu não entendia dessa metodologia, eu não entendia dessas crenças, desses bloqueios, dessa repetição de padrão. E de certa maneira, inconscientemente, eu estava fazendo com que os meus filhos tivessem os meus padrões, a repetição. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou tendo esse conhecimento e eu estou aqui compartilhando com você. Então muitas vezes, por não entendermos, por não sabermos, falhamos. E os nossos filhos pagam um preço lá na frente. Como talvez hoje você está pagando esse preço pelas repetições de padrão que você tem, pelas crenças que você carrega. Então, quais são os valores que você está passando para os seus filhos? Quais são as palavras que você tem proferido? Muitas das vezes, nós falamos coisas pesadas para as crianças e elas guardam aquilo
gera nelas ali um impacto emocional muito grande, onde essas crianças carregam ao longo das suas vidas, se tornam adultos e são impedidos de avançar, são impedidos de alcançar o que elas precisam alcançar. Talvez hoje seja o seu caso. Talvez hoje você não consegue ser uma boa mãe, um bom pai. Talvez você não consegue ter sucesso na sua carreira. Existem pessoas que vivem trocando de profissões, fazem cursos e mais cursos, porque ele carrega uma crença de não merecimento, de incapacidade, porque foi gerado ali na infância. Talvez esse seja o seu caso hoje. As palavras têm poder de vida e de morte, e os nossos filhos são nossa herança que o Senhor deixou para nós. Mas inconscientemente eu falho. Inconscientemente eu deixo de fazer o que precisa ser feito. Talvez por culpa. Eu tenho uma cliente, como que era a rotina dela? Ela trabalhava o dia inteiro na enfermagem, pegava às vezes plantão até de 24 horas. Ela saía de manhã, o bebê estava dormindo. Às vezes ela não vinha nem em casa, ela já dava o plantão de novo. 24 horas sem ver. Aí no outro dia, dormia, porque pensa, você trabalhar 24 horas, no outro dia você dormia. E o bebê tá ali com a babá. E aí quando a criança chamava atenção nas artes, nos comportamentos, talvez ele precisava ali naquele momento de uma educação, para falar, você tem limite. Ela não dava esse limite. Por quê? Pela culpa, pela ausência. E muitas das vezes, nós ainda jogamos a responsabilidade para eles. Quando eles fazem algo, que já estão maiorzinhos, vão fazendo algo, você olha para o seu filho e diz, eu me mato de trabalhar por causa de você. Eu me mato de trabalhar para te dar o melhor. Ele não está pedindo o melhor. Ele só quer amor. Ele só quer atenção. Ele só quer carinho. É só isso que ele está te pedindo. Ele não está te pedindo um sapatinho de marca, uma roupa com melhor etiqueta. Ele não está te pedindo o melhor brinquedo. Talvez o melhor brinquedo seja você chegar na sua casa, sentar no chão, ali com ele e brincar com o brinquedo mais simples. Teu filho vai ser muito mais feliz. O adolescente, você tem parado para analisar quem são as companhias dos seus filhos? Sem julgamento, sem julgar. Quando você depara, seu filho está envolvido com pessoas que não têm um bom caráter. Aí você começa a jogar na cara dele, o que eu fiz de errado? Por que você está se envolvendo com isso? Eu sempre te dei de tudo, tudo que você quis. Você sempre estudou no melhor colégio, teve a melhor roupa, o melhor sapato. Mas você não foi presente na vida dele. Ele não se sente pertencente a essa tribo, a esta família. E quando ele chega lá fora, ele é abraçado, ele é acolhido, ele é visto. É isso que eu e você temos que ter esse cuidado, porque os nossos filhos são herança do Senhor.
Então, se você está aí com o seu caderninho da conquista, já começa a analisar qual vai ser a nota. Lembra que todo dia você tem que dar uma nota? Já começa a analisar como está a sua vida em relação aos seus filhos, qual tem sido os seus comportamentos diante dele, quais são as palavras que você tem dito para ele, você tem validado, tem abraçado, tem perguntado quando chega, mesmo cansada do trabalho, como foi a escola. Tem tirado tempo para ir lá folhear o livro, o caderno, olhar, dar os parabéns. Qual é a forma que você fala que a caligrafia não está bonita? Qual é a forma com que você lida com os comportamentos? Quando você vê uma criança que é agressiva, que ela grita com as pessoas, que ela é agressiva com outra criança, é o comportamento com que ela convive. E isso eu e você fazemos de forma inconsciente, porque nós não sabíamos, porque se nós soubéssemos, nós já teríamos, nós faríamos diferente. O que vai te levar para o próximo nível é o que você ainda não sabe. O que vai me levar para o próximo nível é o que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já estava fazendo e eu já estava alcançando. Então, o quanto você tem parado, mas olhe com muita sinceridade, com muita verdade. Como eu falo aqui para vocês, se você mentir, se você camuflar, você não vai despertar a consciência verdadeira, que precisa. Pede ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me mostra. Me mostra onde é que eu preciso melhorar. Pede clareza para Ele te mostrar. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós somos um exemplo. Então, quais são os meus comportamentos que eu estou tendo com eles? Você tem fortalecido eles? Tem colocado neles crenças positivas de capacidade? Quando ele diz, eu não dou conta de fazer isso, mamãe. Você diz, filho, você consegue. Você é capaz. Vamos fazer de novo, tenta de novo até você conseguir. O quanto você tem estimulado isso, você tem abastecido isso dentro dos seus filhos. Que eles são capazes. Ou você tem limitado. Às vezes nós limitamos nossos filhos inconscientemente. Eu tenho um netinho de 8 anos. E eu fui numa escola de negócio, nós fomos dar um treinamento. E ele estava lá me ajudando, passando os slides da palestra. E aí ele foi. E quando chegou em casa, ele observou tudo que a gente estava dizendo ali. E na escola de negócios, a outra palestrante disse assim, se você vender 3 pomadas dessa por mês, você vai ganhar, se eu não me engano, era 5 mil e alguma coisa. E ele ficou com aquilo na cabecinha dele. Quando ele chegou em casa, ele disse assim para mim, vovó, quantas pomadas mesmo eu tenho que vender para mim ganhar muito dinheiro? Porque a palestrante perguntava, esse valor é pouco ou é muito? As pessoas, é muito, né? E aí eu falei, filho, mas tem que ser todos os dias, meu amor. Não é só 3. Aí ele disse assim, e se eu vender só as 3, quanto que eu ganho? Aí eu falei o valor que ele ganhava. Ele falou assim, vovó, você me dá 3 pomadas dessa para mim vender?
Falei, dou. E aí eu fui comentar com a mãe dele, só que ela assim, não tem o conhecimento. Aí ela falou, eu falei, olha, ele disse que vai vender uma pra vovó, uma pra Beza e uma pra você. Então eu vou dar as 3, ele vai ter um lucro. E ele falou que desse lucro ele vai comprar outra coisa, que era uns braceletes, que ele ia ganhar. E ele foi fazendo continha assim, uma criança de 8 anos, já com um empreendedorismo dentro dele. Aí a mãe dele disse assim, ah não, ele precisa ser criança, deixa ele ser criança. Falei, ok, eu deixo ele ser criança, mas eu também não posso matar os sonhos dele e gerar nele uma crença de incapacidade. Aí eu não peguei ele, né? Final de semana passada que eu estava em um treinamento, mas esse final de semana eu vou colocar as 3 pomadas na mão dele. Sabe por quê? Porque eu não posso gerar uma crença de incapacidade. Ele realmente é uma criança, ele precisa de brincar, ele precisa ser criança. Mas se ele quer fazer algo, eu não posso matar os sonhos dele. Eu não posso gerar. E quantas vezes eu e você, inconscientemente, matamos os sonhos das crianças, gerando ali crença de incapacidade. Nós colocamos limites, assim, limitando a capacidade deles ser, deles fazer. Então é sobre isso que eu quero falar com você. O quanto você tem fortalecido o seu filho. Outra vez eu estava atendendo uma cliente e a filhinha dela ficou na recepção com a secretária lá no espaço. Aí nós tínhamos acabado de fazer uma sessão maravilhosa, eu com essa cliente. E ela me apresentou a filhinha dela. E eu sempre gosto de perguntar para as crianças, o que é que você quer ser quando você crescer? Porque elas têm sonhos, como eu e você tínhamos, e talvez lá na nossa infância, os nossos sonhos foram esquecidos e você ficou frustrada, porque você queria ser algo e você não conseguiu alcançar. Ela falou para mim assim, eu vou ser médica. Sabe o que a mãe disse? Quero ver onde você vai arrumar dinheiro para pagar um curso de medicina. A menina deve ter uns 10 anos, 11 anos. Quero ver onde você vai arrumar dinheiro. Acorda. Fez assim para ela, acorda. Eu falei, não, mas ela pode ser uma médica sim. Existe faculdades, né, federais, com cursos maravilhosos, inclusive esse de médica, inclusive de odonto, do que você quiser. Peguei na mãozinha dela e falei assim, você pode ser o que você quiser ser. Você só precisa estudar para passar nesses concursos, para você passar os concursos nos vestibular. E até lá Deus proverá. Olhei para a mãe dela assim, e ela entendeu a burrada que ela tinha feito com a filha dela. E aí eu comecei a conversar com aquela criança. Porque aquela mãe, inconscientemente, o que a mãe fez? Ela olhou a situação. Ela olhou a situação financeira. Realmente, se você olhar para a situação em alguns determinado momento, você fala, poxa, isso aqui eu não consigo alcançar, isso aqui meu filho não vai conseguir fazer. Mas você não pode gerar isso nele. Ele é apenas uma criança, ela tem 10 anos. Até ela entrar na medicina, muita água já passou debaixo da ponte, as coisas podem mudar. Então é isso. Então nós temos que ter cuidado. Como que nós estamos lidando com essas crenças com os nossos filhos? E o que é de fato você ter um lar feliz, você ter ali a companhia dos seus filhos. O que é de fato a felicidade para você? O que é realmente quando nós falamos de abundância, de prosperidade com seus filhos?
filhos saudáveis. O quanto você tem orientado seu filho para não sofrer bullying na escola. O quanto você tem olhado nos olhinhos dele, feito um V0. O quanto você tem comunicado com ele apenas com um olhar, demonstrando amor, carinho. Tem uma fábula que eu gosto muito. Lá, muitos anos atrás, eu ouvi. Ela é uma história de um pai que ele sempre, quando ele saía, o filho estava trabalhando, e quando ele chegava, o filho estava dormindo. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda. Deus abençoe ricamente o seu dia. E aí ele fez um pacto com o filho, que toda noite, quando ele chegasse, que o filho estivesse dormindo, ele ia dar um nozinho no lençol, para que o filho soubesse que ele esteve ali. Ali era a forma dele mostrar para o filho que mesmo o filho dormindo, ele passava no quarto, ele beijava, ele abraçava, ele dava o seu amor para o filho. Então, quando amanhecia o dia que o filho viu o nozinho no lençol, o filho falava: meu pai esteve aqui. Então, o quanto eu e você estamos mostrando para os nossos filhos que talvez você não esteja presente ali naquele momento, mas você está com ele, que ele pode contar com você. É isso que nós temos que analisar, porque os nossos filhos são herança. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quantos filhos estão sendo destruídos pelas drogas? Quantos filhos estão sendo destruídos dentro da prostituição? Quantos filhos estão sendo destruídos pelo alcoolismo? Aonde é? Muitas colocam a mão na cabeça e dizem: aonde foi que eu errei? Se ele sempre teve o melhor, eu sempre dei o melhor. Mas talvez você apenas esqueceu de olhar nos olhos e dizer: filho, eu estou aqui. O quanto você tem parado para ouvir? Qual que é o tempo de qualidade que você tem tirado? Qual que é o tempo de qualidade mesmo que você tem tirado? Mas olha com sinceridade, olha com verdade. Porque às vezes realmente a gente quer alcançar o sucesso financeiro. E a gente começa a trabalhar, e a gente começa a se esquecer dos outros pilares. E esse é um pilar muito, muito, muito importante. Porque a nossa herança são os nossos filhos. Olhando para tudo isso que nós já meditamos, que nós já falamos, o seu tempo tem sido suficiente para eles? Será? Você dá suporte emocional para eles? Ou você tem falado para eles só que você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar? Porque você precisa ganhar, ganhar, ganhar e dar o melhor para ele. Tem um vídeo muito interessante de um pai que também trabalhava muito. Um empresário de muito sucesso. Sempre que o filho ele estava em casa ali trabalhando, e hoje com esse home office então tá uma loucura, todo mundo trabalhando online. A criança chega: eu não tenho tempo, eu estou fazendo comida, eu estou aqui respondendo alguém, eu estou respondendo um cliente, agora não. E aí o filho chega e fala assim: pai, vamos, um exemplo, o pai dava R$50 de pensão para o filho. E aí o filho chega e fala: pai, qual é o valor da sua hora de trabalho? O pai fez as contas, estou te dando aqui um exemplo. E o pai disse: R$100.
Ele falou: pai, tem como você me adiantar o dinheiro da minha pensão esse mês? Aí o pai dele disse: por que, filho? Ele falou: porque eu tenho só 50 e eu preciso de 100 reais para pagar uma hora do seu tempo. Eu até me emociono. Olha só, o filho querendo uma hora para brincar, para falar. Então, o tempo que você tem dado, não importa se o seu filho é bebê, não importa se ele tem um aninho, se ele tem 10 anos, se ele tem 15 anos, se ele tem 20 anos, não importa. O tempo que você está com ele é para amar, é para acolher, ou é só para você reclamar? Ou é só para você falar das falhas que ele está tendo? Então nós precisamos fazer essa análise. Você que ainda tem filho, criança, pequena, você ainda está na melhor fase para mudar a forma de você agir. Você que está com seus filhos, adolescentes, jovem, você tem dado abertura para que ele possa desabafar com você? Porque se você, mãe, não ouvir o seu filho, ele vai falar com pessoas erradas. Com pessoas que não vai ter o amor, que não vai ter o cuidado que você tem. Então é necessário nós analisarmos. Eu tenho dado abertura para os meus filhos em conversar comigo sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Olhe com verdade, mas com muita verdade, para tudo que nós estamos refletindo, para você dar uma nota, para que de 0 a 10 você anote aí. Que nota você dá hoje para este pilar? Qual é a frequência de carinho, de dedicação, de beijo? Qual é a frequência de amor verdadeiro que você tem dado para o seu filho? Qual é o propósito de amor que você tem dado com ele? Você tem participado dos interesses deles? Tem apoiado eles nas decisões? Realmente olhe para você agora, hoje, no dia de hoje, como está? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Quando você está no seu momento de estresse, talvez devido ao seu trabalho, talvez devido a alguma coisa que tenha acontecido entre você e o seu parceiro. Naquele momento de estresse, você é paciente com seu filho? Você responde ele com amor? Ou você responde ele grossamente? Ele não tem nada a ver com seus problemas. Nada a ver. Você tem dito que ama com frequência, olhando nos olhos. Eu estava conversando com uma cliente ontem e ela está em um processo de separação. E ela disse assim: se fosse para mim ir para a cidade onde os meus pais moram, eu teria uma vida muito mais confortável, porque o meio de vida lá é mais fácil, ele falando. Só que eu não vou por causa dos meus filhos, porque eu não quero que eles fiquem longe do pai. Eu não vou por causa deles. Aí eu falei para ela assim: mas você não pode colocar essa culpa nele. Não, mas eu não estou colocando. Eu falei: tá. No momento que você fala assim, eu não vou fazer isso por causa dos meus filhos,
inconscientemente você está jogando uma culpa neles. Eles podem falar, minha mãe passa por dificuldade por causa de nós. Minha mãe não tem uma vida confortável por causa de nós. Então é necessário nós termos cuidado com o que nós falamos. Outro um dia disse assim, eu me separei por causa do meu filho. Eu me separei por causa do meu filho. Falei, não, você se separou porque você não deu certo com seu marido. Não, mas foi por causa do meu filho. Falei, não, ele não tem culpa. A culpa não é dele. Não coloque culpa em uma criança que ele não tem. Você e seu marido não deram certo. Independente do que ele fazia ou deixava de fazer com o teu filho. Você separou porque você não escolheu um homem certo para você. Não coloque a culpa na criança. Porque esse tipo de comportamento, a criança carrega para a vida. Fala, minha mãe é feliz por minha causa. A minha mãe não é casada por causa de mim. A minha mãe não tem uma vida confortável por causa de mim. Então, esses pequenos ajustes que nós precisamos ter cuidado. Porque nós colocamos nas crianças uma responsabilidade que eles não têm. A responsabilidade é minha e sua, que somos adultos, não deles. Mas nós jogamos neles. Eu não me separo por causa dos meus filhos. Se eu não tivesse os meus filhos, eu estaria em outra vida muito melhor. Mas por causa deles, isso é uma forma da mãe amar, tá? Isso é inconscientemente, gente. Só que assim, eu estou tentando trazer essa clareza para vocês, o que é a mente de uma criança. Então, a mãe, por amar demais aquele filho, ela imagina, se eu separar, se eu sair de casa, como vai ser a minha vida com essas crianças? Pelo menos, aqui junto com o pai, ele tem isso, enfim, ela coloca o material. Então, por amor ao filho, ela prefere sofrer as dores do que os filhos sofram. Só que no momento que você fala e a criança ouve, ele carrega a culpa. Se não fosse os meus filhos, eu não suportaria isso que o fulano faz comigo. Então a criança se sente ali uma culpa. Eu tenho vários exemplos de pessoas que eu atendo que passam por, assim, coisas pequenas, mas que geram uns transtornos na criança, geram crença, geram limites lá na frente. Então é isso que nós precisamos analisar, nós precisamos ter essa consciência. Até o nosso exemplo conjugal de relacionamento de marido e mulher vai influenciar nos nossos filhos. Crianças que falam, eu não quero casar nunca, casar não presta, porque ele ouve dentro de casa 24 horas que casar não presta. Ele ouve brigas, ele ouve discussão e ele fala assim, eu não quero isso para minha vida não. Então nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. De 0 a 10, para a gente encerrar, com muita sinceridade, com muita verdade no seu coração. Coloque aí no seu caderninho da conquista. De 0 a 10, que nota você dá hoje para este pilar? Se você achou importante, se você despertou algo, a consciência, e qual a ação? Já crie uma ação hoje para que você possa melhorar. O que eu fiz, não tem como eu voltar atrás, mas eu posso fazer algo diferente. Eu posso ter uma ação diferente hoje. Qual é a ação que você vai fazer? Você vai abraçar mais, você vai beijar mais, você vai tirar tempo de qualidade, você vai ouvir, você vai profetizar palavras, você vai fortalecer eles. Qual é a ação? Vai preparar eles para não sofrer bullying na escola, com a roupa, com o cabelo, com o olho,
com a cor de pele. Se é muito branca, sofre bullying de branquelo. Se é a pele escurinha, moreninha, sofre bullying pela cor da pele. Sofre bullying com o cabelo, sofre bullying com o olho. Eu sempre tenho o olho grande, eu sofri muito bullying. Eu odiava tirar foto e ainda tenho algumas crençazinhas de foto. Eu não sou muito de foto, por quê? Porque eu sofria bullying demais, porque eu era zoiuda. Então a primeira coisa que eu bato uma foto, eu já olho no meu olho. E olha que eu já tenho trabalhado isso dentro de mim, eu sei aonde que está essa crença. Mas é forte, gente, crença limitante te limita. Então não jogue crenças limitantes sobre seus filhos. Ajude seus filhos a eliminar as crenças limitantes. E já coloque crenças positivas. Fala para ele que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele é bonito, que ela é bonita. A cada dia e mostra, porque ele precisa saber desde criança quem ele é verdadeiramente. Porque quando você sabe quem você é, a opinião dos outros vai ser apenas a opinião dos outros. Então se comprometa hoje, crie uma ação para que você possa fazer a diferença na vida do seu filho e do relacionamento com seu filho. Amém? Gratidão a todas que por aqui passaram. Gratidão a você que entrou e ficou comigo até o final dessa live. Espero que você tenha tido revelações de Deus através da minha fala. Eu aprendo muito quando eu estou ensinando, eu aprendo muito. Porque o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. Então pode ter certeza que eu também vou criar uma ação hoje. Crie ações para que você possa melhorar o seu relacionamento. Gratidão, gratidão por todas vocês. Verônica, minha companheira, Denise, minha companheira de longas datas aí. Verônica já me acompanha tem uns 3 anos, né, Verônica? Que eu venho nessa jornada de live às madrugadas. E a Verônica sempre está ali comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos orar para nós darmos início ao nosso dia de trabalho, de ação. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui hoje, Senhor, profetizar sobre a vida dessas mulheres, dessas mães. Eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, sabedoria, discernimento na educação dos seus filhos. Que cada mãe aqui presente, que cada mãe que ainda vai assistir essa live, que hoje, Senhor, o Espírito Santo de Deus derrame uma porção dobrada de sabedoria na educação dos filhos. Senhor, meu Deus, abençoe hoje o dia de cada uma. Abençoe os filhos, protege. Acampa teus anjos, Senhor. Envia teus anjos e dai a elas, meu Deus, força. Dai a elas, meu Deus, ânimo. Dai a elas, meu Deus, coragem. Porque às vezes, Pai, quando nós temos algo aqui dentro de nós precisamos ter coragem para encarar os desafios. Então, que cada desafio que surgir, que elas tenham força e coragem de superar um a um, com sabedoria e discernimento do Senhor. Receba hoje, em nome de Jesus, todas as bênçãos em todas as áreas da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Verônica, se organiza para você vir dia 16, viu? 16/9 agora teremos a nossa imersão presencial. Vai ser maravilhosa. A Denise já se inscreveu. Então, não perca, viu, Verônica? Você que me acompanha aí, vai ser maravilhoso. Terei maior prazer em ter você aqui conosco o dia inteiro nessa imersão, despertando aí a consciência. Amém? E na outra temporada passada, a Verônica ganhou o meu método, Despertar de uma Deusa. Hoje ela não está aqui, Ana Paula, mas ela sempre entra. A Verônica de Aporé
e a Ana Paula de Quirinópolis, elas foram sorteadas e ganharam o método Despertar de uma Deusa. Depois você conta, Verônica, lá no grupo como está sendo o curso para você, o Despertar de uma Deusa, tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão. Tire uma foto aí agora, faz um print aí hoje, assim, e marque no seu Instagram. Marque assim, uma frase de hoje. Como foi essa live hoje em uma palavra? Uma frase não, em uma palavra para você. E me marque, eu quero ver o impacto que teve hoje. Qual foi a transformação que você alcançou através dessa live de hoje. Amém? Beijo no coração de vocês e até amanhã.